Você sabia que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais do que o que aprendemos nos livros de história? Prepare-se para se surpreender com o lado menos conhecido desse conflito histórico. Bem-vindo ao nosso canal de curiosidades, onde exploramos os eventos e histórias mais intrigantes que você nunca ouviu falar. Hoje, vamos mergulhar em 8 fatos extraordinários sobre a Segunda Guerra Mundial que vão te deixar de queixo caído. Fique ligado! Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto as batalhas rugiam nos campos de batalha da Europa, um evento menos conhecido estava acontecendo nos céus sobre o Pacífico. Conhecido como Projeto Fugol. O Fugol foi um projeto japonês durante a Segunda Guerra Mundial para lançar balões-bomba em direção ao continente norte-americano. Os balões eram feitos de papel de arroz e carregavam uma bomba incendiária e um dispositivo de temporização. Eles eram lançados na corrente de jato sobre o Pacífico e poderiam viajar até 10.000 quilômetros antes de chegar à América do Norte. O objetivo dos japoneses era causar incêndios florestais e pânico entre a população civil dos Estados Unidos. Entre novembro de 1944 e abril de 1945, cerca de 9.000 balões foram lançados, mas apenas cerca de 300 chegaram aos Estados Unidos. Esses balões causaram 6 mortes e alguns danos materiais, mas o impacto geral foi mínimo. Os Estados Unidos mantiveram os lançamentos e suas consequências em segredo durante a guerra para evitar que os japoneses soubessem da eficácia de seus ataques. Apenas após a guerra a extensão total dos ataques com balões-bomba foi revelada ao público. De volta ao cenário da Segunda Guerra Mundial, enquanto os balões-bomba japoneses cruzavam o Pacífico, uma saga extraordinária se desenrolava nas selvas do Sudeste Asiático. Mesmo após a rendição do Japão em 1945, alguns soldados japoneses recusaram-se a aceitar a derrota, permanecendo escondidos e continuando a lutar por anos a fio. Esses holdouts, como ficaram conhecidos, lançaram mão de incríveis habilidades de sobrevivência e resistência para sobreviver em condições adversas e muitas vezes hostis, desafiando as noções convencionais de rendição e persistência. Esses soldados japoneses, muitos dos quais estavam isolados e sem comunicação com o comando militar, continuaram a acreditar na propaganda japonesa que retratava os inimigos como desumanos e cruéis, o que os levou a temer represálias se fossem capturados. Alguns também acreditavam que o imperador japonês era um deus e que a rendição era desonrosa. Como resultado, eles se esconderam em selvas remotas nas Filipinas, Indonésia e outras áreas do Sudeste Asiático, sobrevivendo com poucos recursos e muitas vezes interagindo com as populações locais. Alguns desses soldados continuaram a lutar contra as forças aliadas, realizando emboscadas e ataques esporádicos. Outros simplesmente sobreviveram, mantendo-se escondidos e evitando contato com o mundo exterior. A maioria dos soldados holdouts foi eventualmente capturada ou rendida nas décadas seguintes, mas o último caso conhecido ocorreu em 1974, quando um soldado japonês se rendeu nas Filipinas, quase 30 anos após o fim da guerra. Esses episódios destacam a extrema determinação e crença profundamente arraigada que alguns soldados mantiveram, mesmo quando isolados do mundo por tanto tempo. Enquanto as selvas do Sudeste Asiático escondiam os soldados japoneses em seus recantos, um perigo mais próximo das costas americanas se revelava durante a Segunda Guerra Mundial. Submarinos alemães, conhecidos como U-boats, lançavam uma campanha audaciosa para interromper o tráfego marítimo nas águas costeiras dos Estados Unidos, em uma série de eventos que ficariam conhecidos como a Segunda Guerra Mundial ao largo da costa dos Estados Unidos. Durante a campanha submarina alemã na costa leste dos Estados Unidos, os U-boats afundaram centenas de navios mercantes, causando a perda de milhares de vidas e danos significativos à economia e à moral dos Estados Unidos. Esses ataques foram especialmente intensos no início de 1942, quando a defesa costeira dos Estados Unidos ainda estava se organizando. Os U-boats alemães operavam em grupos chamados de Wolfpacks, que atacavam os navios desprotegidos ao longo das rotas de navegação costeira. Os ataques foram tão eficazes que a região entre Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, e Cabo Cod, em Massachusetts, ficou conhecida como o campo de batalha de torpedos. Esses ataques foram um lembrete dramático da vulnerabilidade dos Estados Unidos durante a guerra e levaram a um aumento significativo na construção de navios de guerra e na implementação de medidas de segurança marítima.
A batalha travada ao largo da costa dos Estados Unidos também destacou a importância da guerra naval mesmo em áreas consideradas distantes dos principais campos de batalha europeus e do Pacífico. Enquanto os U-boats alemães causavam estragos nas águas costeiras dos Estados Unidos, um capítulo menos conhecido da guerra naval estava prestes a se desenrolar. Após a Batalha do Golfo de Leyte em 1944, a Marinha dos Estados Unidos se viu envolvida em uma operação incomum e pouco ortodoxa, o bombardeio de navios naufragados japoneses. Esta medida extrema visava garantir que os navios inimigos afundados não pudessem ser recuperados ou reutilizados pela Marinha Imperial Japonesa, uma tarefa que exigia ações rápidas e decisivas em um cenário de guerra implacável. Esse bombardeio foi realizado para garantir que os navios japoneses naufragados não pudessem ser recuperados e reutilizados pelos japoneses. A operação foi chamada de Operação Hailstone e foi realizada em fevereiro de 1944, nas águas ao redor da ilha de Truk, que era uma base naval japonesa crucial no Pacífico. A operação foi conduzida por uma força naval dos Estados Unidos, que lançou ataques aéreos massivos e bombardeios navais contra os navios e instalações japonesas em Truk. Os ataques foram extremamente eficazes, afundando cerca de 50 navios japoneses, incluindo navios de guerra, cruzadores e navios de transporte. Além disso, várias aeronaves japonesas foram destruídas em terra. O bombardeio resultou em uma redução significativa da capacidade naval japonesa na região e foi um golpe importante para a Marinha Imperial Japonesa. A Operação Hailstone foi um exemplo de como a guerra no Pacífico muitas vezes envolvia operações e táticas únicas e inovadoras, adaptadas às condições específicas do teatro de operações. O bombardeio de navios naufragados foi uma medida drástica, mas necessária, para garantir a supremacia naval dos Estados Unidos na região e contribuiu para o avanço dos aliados no Pacífico. Enquanto a Operação Hailstone demonstrava a ferocidade da guerra no Pacífico, outro plano menos conhecido estava sendo elaborado nos bastidores. Conhecida como Operação Vegetarian, essa iniciativa britânica tinha como objetivo interromper o suprimento de nitrato de potássio para a Alemanha, um componente essencial na fabricação de explosivos. O plano envolvia a tentativa de infectar os rebanhos de gado sul-americanos com febre aftosa, uma estratégia criativa e arriscada que visava atingir o inimigo onde mais lhe causaria impacto, na capacidade de produzir munições e armamentos. A Operação Vegetarian foi uma operação britânica durante a Segunda Guerra Mundial, planejada para interromper o suprimento de nitrato de potássio para a Alemanha, essencial na fabricação de explosivos. O plano envolvia a disseminação da febre aftosa entre o gado sul-americano, uma vez que o nitrato de potássio era amplamente produzido na América do Sul e exportado para a Alemanha. A ideia era que a interrupção desse suprimento afetaria seriamente a capacidade de guerra da Alemanha. No entanto, a Operação Vegetarian nunca foi implementada devido a preocupações com o impacto humanitário e ecológico que tal medida poderia ter. A disseminação deliberada de uma doença animal dessa magnitude poderia ter consequências devastadoras não apenas para o gado, mas também para as pessoas que dependiam dele para a subsistência. Portanto, apesar de ser uma ideia criativa para interromper o inimigo, foi considerada muito arriscada e moralmente questionável. Enquanto a Operação Vegetarian ilustrava as estratégias complexas da guerra, outra ideia singular estava sendo desenvolvida nos bastidores. Conhecido como Projeto Pigeon, esse projeto britânico visava usar pombos treinados para guiar mísseis em direção a seus alvos. A ideia por trás desse projeto era aproveitar os instintos naturais dos pombos para navegação e direção, transformando-os em uma espécie de pilotos de mísseis. O Projeto Pigeon foi uma iniciativa da Segunda Guerra Mundial desenvolvida pelos britânicos para explorar a capacidade dos pombos de guiar mísseis até seus alvos. A ideia era anexar pequenas cabines de controle aos mísseis, cada uma contendo um pombo treinado, que seria treinado para pecar em alvos visualizados em uma tela, o que alteraria a trajetória do míssil. Os pombos foram selecionados por sua capacidade de discernir objetos em movimento e foram treinados para identificar e pecar em alvos em troca de comida. Os testes iniciais foram promissores, com os pombos demonstrando habilidades impressionantes de direção. No entanto, o Projeto Pigeon foi finalmente abandonado em favor de outras tecnologias, como o desenvolvimento de sistemas de orientação mais avançados. Embora tenha sido uma ideia intrigante, a eficácia e a confiabilidade dos pombos como guias de mísseis eram inconsistentes, e, portanto, não eram adequadas para a guerra moderna.
Enquanto o projeto Pigeon explorava a natureza instintiva dos animais, outra ideia extraordinária estava sendo concebida nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Conhecido como Projeto Abacuque, este ambicioso plano buscava construir um porta-aviões de gelo, feito de uma mistura de gelo e serragem, para proteger os comboios no Atlântico Norte contra os ataques de submarinos alemães. Projeto Abacuque foi uma proposta britânica durante a Segunda Guerra Mundial para construir um porta-aviões feito de gelo e serragem, chamado de Abacuque. A ideia por trás desse projeto era aproveitar a abundância de gelo e serragem no Canadá e construir uma estrutura maciça que seria praticamente indestrutível e capaz de transportar aeronaves. O projeto foi inspirado pela necessidade de proteger os comboios de suprimentos que cruzavam o Atlântico Norte contra os ataques de submarinos alemães. Acredita-se que a estrutura de gelo teria sido quase impossível de afundar e teria servido como uma pista de pouso para aviões de patrulha e caça, aumentando assim a capacidade de defesa dos comboios. No entanto, o projeto Abacuque enfrentou uma série de desafios técnicos e logísticos, incluindo problemas de estabilidade, custos elevados e dificuldades na construção de uma estrutura tão grande e complexa. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias, como os escoltas de comboio mais eficazes e os navios de guerra de escolta, tornou o projeto Abacuque menos prioritário. O projeto foi eventualmente abandonado, mas ainda é lembrado como um exemplo notável de criatividade e engenhosidade durante a guerra. Enquanto o projeto Abacuque representava uma solução maciça para os desafios da guerra, outra tática inovadora estava sendo empregada pelos britânicos. Conhecidos como navios Keyship ou navios armadilha, essas embarcações eram navios de guerra camuflados para se parecerem com navios mercantes inofensivos. Essa estratégia foi projetada para atrair submarinos inimigos para perto o suficiente para serem atacados, uma abordagem enganosa e astuta que surpreendeu os inimigos e protegeu os comboios marítimos. Os navios Keyship eram uma tática naval britânica durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que navios de guerra eram disfarçados para se parecerem com navios mercantes desarmados. Essa estratégia foi desenvolvida para atrair submarinos inimigos para se aproximarem, permitindo que os navios de guerra abrissem fogo e afundassem os submarinos. Esses navios eram equipados com armas escondidas, como canhões e metralhadoras, que eram reveladas quando o submarino se aproximava. O objetivo era enganar o submarino para subir à superfície e abordar o navio mercante aparentemente desarmado, momento em que as armas ocultas seriam reveladas e o ataque seria lançado. A tática dos navios Keyship foi eficaz em alguns casos, resultando no afundamento de vários submarinos inimigos. No entanto, também foi uma estratégia arriscada, pois os navios disfarçados eram vulneráveis a ataques inimigos antes que pudessem revelar suas armas. Apesar disso, os navios Keyship demonstraram a criatividade e a engenhosidade das forças navais britânicas durante a Guerra Naval. E assim, esses são apenas alguns dos muitos aspectos fascinantes e menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial, uma época de inovação, criatividade e desafios extraordinários. Desde os balões-bomba japoneses até os navios de guerra camuflados britânicos, a guerra foi marcada por estratégias e eventos únicos que moldaram o curso da história. Espero que tenham gostado de explorar esses fatos curiosos comigo. Se vocês desejam mais conteúdo como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seus comentários com sugestões de temas futuros. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.